Bem, nós voltamos ao segundo momento e novamente deixo a palavra a você, perguntando ao mesmo tempo se fui claro na minha explicação. Sim. No fundo, o Senhor quis nos dizer que para chegarmos ao conhecimento sobre Deus, a teologia faz uma ferramenta muito importante, mas toda teologia deve ser construída sobre estes dois grandes pilares: o intelecto, porque com ele produz o pensamento, e com os joelhos, porque daí nasce também a fé. Padre, agora certamente devemos nos colocar no lugar das pessoas que na vida não tiveram a oportunidade. O nosso Brasil, para não olhar para os países vizinhos, ele é continental. E neste Brasil tão religioso e tão afável, nós temos muitos irmãos que na vida nunca tiveram a oportunidade de uma escola, de um colégio, de uma formação sistemática. E, portanto, hoje desenvolve na sua própria vida uma espiritualidade intelectualmente pobre, porém com um coração rico de amor a Deus. Mesmo com esta pobreza intelectual, estes irmãos seriam capazes de algum modo, produzir teologia? Não, produzir teologia Se bem não. que o verbo produzir está meio... Produzir teologia de forma nenhuma. Não é? Isto depende muito do nível cultural de cada um. E Deus não supre, através do milagre, deficiências que o homem poderia buscar por si só. Portanto, não podemos fazer recurso ao milagre constantemente para que essas pessoas entendam Sagrada Escritura ou entendam teologia, o estudo da Palavra de Deus, como eu. Agora, isto não significa que eu seja mais santo do que eles. Eles podem ter, na simplicidade, na limitação, uma entrega a Deus, uma visão de Deus, um abandono, uma confiança em Deus muito mais profunda do que eu. Isto é outra coisa. Agora, especialistas em teologia, não. Aí seria necessário fazer teologia. Como um médico também não pode apenas com a boa vontade de querer curar os outros, o que é extremamente louvável, começar a exercer a função de médico. Se ele não fez uma academia, se ele não estudou numa faculdade, se ele não tem um diploma, ele não pode se meter a tratar os demais. Ele não pode começar a prescrever remédios, a dar receitas. A mesma coisa aqui, não é? Eu não sou médico. Alguma coisa de medicina caseira eu entendo. Se eu tiver febre, talvez eu saiba qual a causa desta febre. Se eu tiver dor de cabeça, eu não vou imediatamente buscar um consultório médico. Eu sei o que tomar para passar a minha cabeça. Agora, além disso, eu não vou. Além disso, eu não vou. Quer dizer, aqui eu tenho limites. E eu chego ao consultório de um médico como um leigo, como um qualquer, que não entende nada, que deposito a confiança nele e que recebo o que ele me prescreveu. Da mesma maneira, aquele que não é profundo em teologia, ele recebe, de alguma maneira, um alimento teológico, digamos assim, bem feito, bem macio, só pronto para engolir. Agora, se meter na cozinha e fazer ele mesmo,
Se ele não tem capacidade, não dá certo. Hoje, na Igreja do Brasil, nós vivemos o ano do laicato, com o lema Sal da Terra e Luz do Mundo. O que o senhor acha, ou que conselho o senhor daria para o nosso querido telespectador neste ano tão propício em que a Igreja no Brasil convida os seus fiéis a que devotem um amor sincero e verdadeiro pelas Escrituras? Que conselho o senhor daria? Certamente que eles começassem por fazer um curso de teologia? Bom, eu não suspendo ou não arquivo essa possibilidade. Quem tem possibilidade para isto e tempo para isto, quem sou eu para dizer não faça? Reze o terço, ao invés de fazer um curso bem feito de Sagrada Escritura ou de teologia. Eu só posso louvar aquele e aquela que se debruçam com humildade sobre a revelação de Deus. Agora, também isso depende do nível da própria pessoa, das suas próprias exigências. Existem pessoas que estão satisfeitas com pouco. Na verdade, receberam um talento apenas e se satisfazem com aquele talento. Não o jogam fora. Outros receberam 2. Esse aqui pode lucrar mais 2. Outros receberam 5. Podem lucrar mais 5. Estão vendo? Isso depende muito também do interesse que a nossa gente, que o povo da nossa terra tenha pela revelação de Deus. Se o interesse for bastante, alguma coisa, um curso, uma leitura, um livro, ele procurará. Agora, se o interesse for pouco, porque Deus, diriam, não é útil na nossa vida, não nos dá remédio, não nos dá casa, não nos dá moradia, não nos dá cultura, não nos dá saúde, bem, então pode perfeitamente ficar de lado. Claro que uma pessoa dessas, ainda que diga ter fé, é uma fé praticamente mortificada, não é? Sim. Olhando para esse contexto em que falamos sobre teologia, a seu ver, e consequentemente eu creio que também seja de algum modo o ver da igreja, qual é a importância da teologia no entendimento das Sagradas Escrituras? A gente sabe, de acordo com a história da igreja, que muitos iluminados intelectualmente mais atrapalharam o processo de desenvolvimento da fé cristã do que a ajudaram. Então, hoje, certamente, essa seja a dúvida também do nosso telespectador. Já sabemos o que é teologia, como ela é importante, inclusive nos dias atuais. Mas qual a sua finalidade diante dos textos das Sagradas Escrituras? Eu me recordo, enquanto você estava falando, de um professor inesquecível que tive na École Biblique de Jerusalém, um dominicano chamado Jean-Paul Dreyfus. Ele escreveu um livro para mim maravilhoso. Eu falo o título na língua original e depois traduzo. Exégèse en Église ou Exégèse en Sorbonne. Que, bem traduzido, seria o seguinte: exegese dentro da igreja ou exegese na USP? Você percebe que há diferença? A exegese dentro da igreja nada mais é do que o fiel teólogo que crê também, porque está dentro da igreja, debruçar-se sobre a palavra, mostrar as congruências da palavra e assim
tecer um certo esquema a respeito da palavra. Dou um exemplo. A Bíblia nos fala, no Novo Testamento, da Trindade. Mas ela não tematiza o dado. Ela fala em Deus Pai, fala no Senhor e fala no Espírito, mas não dá ao fiel ou ao leitor a chave de uma interpretação digna disto, sem cair no triteísmo, 3 deuses. A Bíblia não faz isto. Ela fica a meio caminho. Compete, então, à teologia, e os concílios primeiros foram profundamente cristológicos e teológicos, em buscar coerência entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, usando uma linguagem compreensível ao homem de todos os tempos, porém não bíblica. 3 pessoas, 3 relações subsistentes numa única substância, que é um único Deus. Um único Deus em 3 pessoas. O nosso tempo está chegando está ao fim. esgotado e devemos deixar outras perguntas para uma outra ocasião. Muito obrigado. A você e a sua família, tenham um bom domingo e uma boa semana.